Agora eu quero que você faça a última pergunta desse dia. Como é que você lida com o que você reage no coração como sendo imoral? O que é o imoral? É aquilo que está fora do limite moral. O que é moral? Moral é o conceito aceito pela maioria. Nem sempre o que é moral é legal. Às vezes, um conceito moral é ilegal. Por exemplo, em relação à homofobia. O conceito moral pode ser majoritário, mas o conceito legal pode colocar você numa situação complicada, se você quiser tratar daquele assunto de maneira agressiva ou ofensiva. Então nem sempre o legal e o moral estão juntos, e nem sempre o que é moral também tem qualquer relação com o que é ético. Às vezes também o que é legal não tem nenhuma relação com o que é ético. Porque o que é legal foi feito. O que é moral foi aceito, é um acordo de maiorias. E o que é ético é o que é. Agora, o que é também é um que é adaptado e adequado a cada realidade particular da vida de indivíduos. De modo que existe uma ética com categorias universais, que é para todos os homens e mulheres da face da terra, e em qualquer outra fase da existência, são valores éticos universais, imutáveis. E existem categorias e valores éticos que são culturais, que são tribais, que são de natureza familiar, e existem aqueles que são de natureza particular e individual. Agora, o que é particular, individual ou de escala menor, não pode relativizar aquele conceito ético de escala universal. E eu não vou quebrar aquilo que é consciência universal de valor e significado, nem que uma lei se legalize contra aquilo. Isto dito, eu volto à pergunta: como é que você lida com aquilo que é imoral, entre aspas? Ou seja, ninguém está falando aqui da vontade de Deus, da palavra de Deus, ninguém está falando de nada disso, a gente está falando de relações humanas. Moral não tem nada a ver com Deus, moral só tem a ver com o homem. Ética e o ethos, aquilo que nos cobre, que nos veste, é que tem a ver com Deus. Moral é um acordo humano, tácito, que às vezes é legalizado, às vezes não é legalizado, às vezes é feito ilegal, mas prevalece ainda como acordo social ou cultural. É nessa perspectiva apenas que eu pergunto a você como é que você reage, como é que você lida com aquilo que se apresenta imoral diante de você. Veja essa matéria, pense, escreva, responda honestamente aqui, agora. Veja lá. Foi realizado o maior casamento gay do mundo. 100 casais homossexuais assinaram a união estável no domingo no Tribunal de Justiça. 15 trios elétricos puxaram a multidão na orla de Copacabana na parada do Orgulho Gay. O público foi de 1.200.000 pessoas. Por todo o Brasil se multiplicam os espaços onde o público gay é bem recebido, é bem-vindo. O casamento, a união estável, a adoção, todos esses direitos foram sendo conquistados com muita luta ao longo da última década. Mas será que mesmo com todos esses progressos, esses avanços na sociedade brasileira, ver dois homens namorando em público ainda é capaz de chocar alguém? Glaucio estava em frente a este bar quando foi surpreendido pelas costas. Ele levou socos, pontapés e desmaiou. O que você ouviu? Que ali não era lugar de gay. E se uma cena de homofobia, de discriminação acontecer diante dos seus olhos, você vai fazer o quê?
bate raiva quando a gente vê. Ou dá um medo de se intrometer. Fica parado ou age, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Ó, nossos atores estão entrando na área de alimentação do shopping. O pessoal do restaurante já foi avisado. Muita gente passa, olha, comenta. Certamente essa não é uma cena tão comum assim, apesar de ser cada vez mais frequente nas cidades brasileiras. Rodolfo e Clayton são atores treinados para atuar como um casal gay. Agora vamos ver como o público reage na hora em que eles começarem a se tocar, a demonstrar que são namorados. Quando eu tô com você, a minha timidez vai embora, não sei porquê. Acho que o amor me transforma, sei lá. A maioria das pessoas parece indiferente ao casal de rapazes, mas a cena chama a atenção de alguns. Muita gente vira a cabeça e fica olhando. Mas até agora ninguém interferiu. Mas nossos microfones captaram alguns comentários. Eu não falei que é o amor livre. Eu não falei. Você pode entrar em cana com homofobia. Posso dar um beijinho? E a gente tem percebido que as pessoas manifestam assim uma certa surpresa, mas não se mostram ofendidas. E por isso, agora a gente vai usar um recurso, que é um terceiro ator. Te amo, você é lindo. Quero passar o resto da minha vida com você. O que mais você quer ouvir, hein? Esse ator que está interpretando uma pessoa que se sentiu incomodada com a cena do casal gay vai entrar em ação agora. O que ele vai fazer agora é complicado, envolve tensão. A gente não sabe como o público vai reagir. Lá vai ele. Aí, dá licença, vamos parar de se agarrar aqui, aqui é um lugar de família, tá todo mundo passando. Vamos parar, por gentileza, tá incomodando as pessoas. A cena atrai olhares. Ninguém senta, você tá vendo que ninguém senta do seu lado porque tá todo mundo incomodado. Tem gente que parece concordar. Eu acho horrível. Eu não acho, Eu acho uma falta de respeito, tá? Vai para quatro paredes, abraçar e beijar. Eu acho que aqui no shopping, passando crianças, senhoras, entendeu? Eu respeito, cada um na sua, entendeu? A gente não tá agarrando. Ah, não! Esta senhora observa de longe e parece indignada com a atitude do terceiro ator. Fiquei revoltada, mas meu marido achando, não vai se meter, fico com medo, vai dar uma briga. E eu revoltada, porque se fosse um homem e uma mulher, ninguém ia chamar atenção. E é por esse tipo de opiniões das pessoas que estão agredindo os gays na rua, tá entendendo? Mas são estas mulheres que resolvem intervir. A gente não tá te falando nada. A gente não tá falando. Eu acho um absurdo as pessoas não respeitarem o direito das outras, a opção das outras. É muito mais bonito o que vocês estão fazendo do que o que ele fez. Isso eu te garanto. Hora de desarmar a cena. Eu sou do Fantástico, boa tarde. Esses dois são atores e eles estão reproduzindo uma cena que acontece na vida real. Então eu queria saber da senhora, o que a moveu a interferir, a interagir com eles? Eu não achei justo as pessoas passando e olhando e maldando o que eles estavam fazendo. Não acho justo. O mundo é livre. O mundo precisa de amor, não importa qual forma que seja esse amor. Aquele argumento que ele usou aqui, de que esse é um local em que famílias passam, tem algum problema? A senhora vê algum problema de crianças presenciarem uma cena? Não, absolutamente. 1000 vezes o meu filho, desculpa a expressão, um viado, do que o meu filho um bandido. Entendi. É a minha opinião. Muito bem. Por pura coincidência, a polícia já estava ali. Eu sou uma policial militar. Olha que beleza. Que beleza. Mas em casos como este, mesmo se uma viatura fosse chamada, os policiais pouco poderiam fazer. Foi na mesma região da Avenida Paulista que ocorreram outros casos de agressão a homossexuais. Em novembro, um rapaz andava na calçada, quando foi atacado por um grupo que usou lâmpadas fluorescentes como arma. No Brasil, ainda não há nenhuma lei federal específica que caracterize a homofobia como crime. Apenas um projeto de lei que tramita há 5 anos no Senado. Alguns estados prevêem multas em caso de discriminação.
Alexandre tinha 14 anos. Pelo laudo preliminar, Alexandre foi espancado, torturado e morto por estrangulamento 2 horas depois. A polícia investiga se os suspeitos fazem parte de um grupo que prega a intolerância contra homossexuais. Segundo dia de gravações. Eu já vi isso mais de uma vez acontecendo. Casais passam, olham e depois de passar pelos nossos atores, eles se abraçam. Parece que foram inspirados pela cena a abraçar os seus parceiros. Eles parecem não incomodar ninguém. E quando o nosso terceiro ator entra em cena? Meu amigo, dá licença. Tem como parar com essa agarração, por gentileza? Por que você não serve, seu amigo? Acho natural isso, tem um monte de lugar pra você. A fala do Thiago foi construída em cima de muitos sentimentos preconceituosos que muita gente tem. Tá, por que o senhor está tão incomodado? Estou incomodado porque não é uma coisa comum, não é uma coisa normal de se ver. Mas houve quem prestasse solidariedade ao casal. Não esquenta não, rapaz, você é maluco, rapaz, isso é doido. Não esquenta com esse cara não, porque isso não existe. O cara tá sem porque ele não deve ter nada para ele ser feliz, entendeu? Então ele tá preocupado em tomar conta da vida alheia. Não tá causando problema para ninguém. Pois não é. tá mudando ninguém. Entendeu? Exatamente. Posso interromper o senhor um segundo? Muito prazer. Ernesto Palha, do Fantástico. Sim, vamos ver aqui que ele não precisa se incomodar, que o sujeito interpelou eles aqui. Sim. De uma forma assim aviltante. O senhor veio prestar solidariedade para ele? Sim. Porque o senhor se sentiu ofendido pela cena? Sim, porque amanhã podia ser a mim, de alguma maneira, em alguma outra situação. Entendeu? A liberdade, quando está em jogo, as pessoas têm que reagir. E dar uma palavra, pelo menos. E foi o que eu tentei fazer aqui. Amanhã, como é que será? Se for comigo amanhã. Vamos incomodar porque eu estou de bermudinha ou porque eu monto da perna? O senhor resolveu intervir. Talvez a minha idade hoje me deu mais coragem e lucidez de, assim, agir de acordo com o que eu penso. E muitas vezes, mais jovem, eu pensei em não agir. Acho que hoje eu posso sustentar, não tenho medo e se manifestem. Francisco e Carla foram os únicos que agiram ao ver uma cena de homofobia. Durante as gravações, centenas de pessoas passaram pelos nossos atores. A maior parte não se importou ao ver os gays namorando. Isso reforça os dados de uma pesquisa recente que aponta que nos últimos 20 anos, o brasileiro se tornou muito mais tolerante aos homossexuais. Mesmo assim, casos de violência contra homossexuais, infelizmente, ainda são comuns. Se você testemunhar algum tipo de preconceito sexual, seja ele qual for, ligue para o Disque 100 de qualquer telefone do país. É isso aí, gente boa. Eu quero saber, então, quero que você responda como é a sua relação, quem é você em relação às relações de trabalho, quem é você nessas múltiplas outras relações que a gente indicou aqui, em relação aos excessos, aos extremos. Você ficou viciado em perigo, em coisa extremada. Você é um ente extremado, borderliner. Você ficou... E quem é você em relação às coisas inexplicáveis? Aquilo que até agora não teve concreção, explicação. Você foge, se aliena, vai com a maioria, simplesmente faz de conta que não existe. Qual é a sua atitude? E por último, em relação ao que é considerado imoral pela moral da maioria. Como é que você reage? Eu quero que você seja honesto, honesta e responda.